Olá! Você chegou na etapa de cadastro das suas escalas. As escalas são ciclos de repetição de dias de trabalho, folga e descanso semanal remunerado. Sendo assim, uma vez finalizado o ciclo, ele reiniciará automaticamente. As escalas podem ser semanais ou não e compõem a carga horária dos seus colaboradores. Para realizar a atividade de cadastrar uma escala, é necessário que antes você tenha concluído a atividade de cadastrar as horas adicionais. As escalas podem ser cadastradas no módulo de horários que você acessa através do menu lateral esquerdo do seu ponto Weblight. Para cadastrar a sua primeira escala, acesse a aba Escalas na parte superior e clique no botão Adicionar escala. Sempre que você for cadastrar uma nova escala, o sistema irá lhe perguntar qual é o tipo da sua jornada de trabalho. Neste passo, você deverá selecionar o tipo de jornada utilizada em sua empresa. A jornada do tipo rígida é aquela em que o colaborador deve obrigatoriamente cumprir o seu horário contratual, pois, se ele não trabalhar no seu horário contratual, será descontado horas faltas. E caso ele trabalhe fora do seu horário contratual, será computado horas extras, e estas não se compensam. Portanto, é importante que o mesmo registre as suas batidas de ponto no seu horário contratual. As jornadas do tipo flexíveis são caracterizadas pela possibilidade de total flexibilização do horário de trabalho do colaborador, pois as horas não trabalhadas dentro do horário contratual geram horas negativas e as horas trabalhadas fora do horário contratual geram horas positivas, e estas se compensam entre si. Sendo assim, é mais importante que o colaborador cumpra a carga horária prevista, independente do seu horário contratual. As jornadas do tipo semiflexíveis exigem que o funcionário cumpra o seu horário contratual apenas na entrada e na saída, visto que as jornadas semirrígidas são caracterizadas pela possibilidade de flexibilização apenas do intervalo. Sendo assim, o importante é que o colaborador registre as suas batidas de ponto de início e fim do expediente no horário contratual, mas o seu intervalo pode ser flexível. Na etapa Selecione o tipo de escala que você deseja criar, o sistema irá exibir os tipos de escalas mais utilizadas, sendo elas 5x2, 6x1, 5x1, 4x2, 6x2 e 12x36, onde o primeiro número trata-se da quantidade de dias ou horas de trabalho e o segundo número trata-se da quantidade de dias ou horas de folga. Nesta etapa, você deve então selecionar o tipo de escala praticada na sua empresa. Caso a sua empresa não pratique nenhum dos tipos de escalas mencionadas, você pode clicar no botão Outra para criar a escala conforme a sua regra de negócio. Após selecionar o tipo de escala, o sistema irá exibir a etapa Defina os horários da sua escala. Esta etapa possuirá duas seções: a seção Defina os horários de expediente e a seção Tratamento das horas de trabalho. Na seção Defina os horários de expediente, o sistema irá exibir um quadro de horários para você parametrizar os horários contratuais da escala. Caso o tipo de escala selecionada no passo anterior seja de 7 dias, isso é, semanal, o quadro estará organizado com os dias da semana. Após configurar o horário contratual do primeiro dia da escala, o sistema irá exibir uma mensagem perguntando se você deseja repetir o mesmo horário para os demais dias. Caso responda que sim, ele preencherá o horário contratual dos dias seguintes automaticamente. Caso tenha algum dia em que o horário contratual é diferente dos demais, você poderá parametrizar manualmente, editando o horário do respectivo dia. Você também poderá parametrizar manualmente caso um determinado dia seja de folga. Como, por exemplo, na minha escala, segunda-feira é o dia de folga, então eu habilito a chave pertencente a este dia. Tendo todos os horários da escala parametrizados, você deverá determinar qual será o tratamento de registro de ponto caso o colaborador trabalhe no dia de folga e no dia de descanso semanal remunerado, clicando em Selecionar tratamento. Caso a sua escala possua mais dias do que a quantidade de dias apresentada no quadro de horários, você poderá clicar no botão Adicionar novo dia para poder então fazer uma escala conforme a sua regra de negócio.
Na seção Tratamento das horas de trabalho, caso o tipo de jornada selecionado na primeira etapa seja o tipo flexível, o sistema irá exibir dois campos, sendo o primeiro para parametrizar o tratamento das horas trabalhadas após o horário de expediente, e o segundo para parametrizar o tratamento caso o colaborador não complete a sua carga horária diária. Nesse caso, se tratando de jornada flexível, recomendamos utilizar a hora adicional de banco de horas nos dois campos, visto que esta é uma hora compensatória. Caso o tipo de jornada selecionada na primeira etapa seja do tipo rígida ou semiflexível, o sistema irá exibir apenas o campo para parametrizar o tratamento, caso o colaborador não complete a sua carga horária diária na seção Tratamento das horas de trabalho. Nesse caso, recomendamos utilizar a hora falta ou atraso. Em seguida, clique no botão Continuar. Se o tipo de jornada utilizada for flexível, o sistema irá exibir a etapa Tolerância, que possuirá dois campos, o campo Tolerância em batidas e o campo Tolerância diária, que dizem respeito ao artigo 58 da Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, que, em seu primeiro parágrafo, define que não serão descontadas nem computadas como jornada extraordinária as variações de horário no registro de ponto não excedentes de 5 minutos, observando o limite máximo de 10 minutos diários. Sendo assim, o sistema preencherá automaticamente esses campos com os valores 0005 e 0010, respectivamente. Você poderá editar esses valores caso não trabalhe com a tolerância definida na CLT. Se o tipo de jornada utilizada for rígida ou semiflexível, antes de exibir a etapa de tolerância, o sistema irá exibir a etapa Horas Adicionais, na qual você irá definir como o sistema deve contabilizar as horas trabalhadas fora do horário contratual. Nesta etapa, você deverá preencher conforme as horas adicionais praticadas na sua empresa. Caso você tenha dúvida de qual hora adicional selecionar, recomendamos conversar com seu setor de jurídico trabalhista ou com a sua contabilidade. A próxima etapa para a criação de escala é a etapa Opções Avançadas. Essa etapa ela possui duas seções, a seção Limite de Horas Adicionais e a seção Virada do Dia. Na seção Limite de Horas Adicionais, você pode parametrizar limites de horas adicionais diárias ou mensais para conversão. Essa parametrização é opcional e você deve preencher apenas se isso for aderente à sua regra de negócio. Essa ferramenta, ela funciona como um conversor, ou seja, digamos que na sua empresa tem um limite diário, que caso o colaborador tenha mais de 2 horas positivas de banco de horas, o excedente será convertido em hora extra 50%. Ou, vamos supor que na sua empresa tem um limite mensal, que caso o colaborador tenha mais de 10 horas positivas de banco de horas no mês, o excedente deverá ser convertido para hora extra 50%. Já a seção Virada do Dia deve ser utilizada apenas quando a jornada de trabalho do colaborador for noturna, para que o sistema entenda corretamente a ordem das batidas do colaborador. Portanto, se a jornada de trabalho for diurna, não há necessidade de parametrizar a virada do dia, visto que, por padrão, o sistema preenche esse campo com o valor 00, isso é, meia-noite, automaticamente. Sendo assim, a virada do dia ela deve ser preenchida em um horário divergente do horário contratual da jornada de trabalho. Se o horário contratual da jornada de trabalho do seu colaborador for das 22 horas às 5 horas da manhã, a virada do dia deve ser parametrizada com horário no período da tarde, como por exemplo 14 horas. Após definir a virada do dia, a próxima etapa do cadastro de escalas se chama Quem irá utilizar essa escala. Aqui você irá selecionar para quais colaboradores esta escala será aplicada. Nesse meu caso, eu vou selecionar os meus 2 primeiros colaboradores para aplicar esta escala para eles. Após definir para quais funcionários a escala será aplicada, é necessário definir a vigência da escala, colocando uma data de início e fim que a escala irá entrar em vigência. Caso não tenha uma data fim, deixe em branco. Nesse caso, iremos selecionar o dia 1º de novembro, pois será a partir de quando os funcionários começarão a registrar o ponto. A data de fim normalmente só é utilizada para colaboradores que possuem contrato temporário. Em seguida, clique em Continuar.
Após definida a vigência da escala, para finalizar a última etapa da criação de escalas, você precisa identificar a sua escala. Para isso, no campo Nome da escala, preencha o nome de sua preferência que identifique as parametrizações definidas ao longo do processo. Caso você queira, também pode definir uma descrição para lhe ajudar a lembrar de qual escala se trata. Para finalizar, crie no botão Cadastrar escala.